Olá, tudo bem? Fizemos uma viagem panorâmica sobre a vida de Cristo e vamos falar sobre o Evangelho. O Evangelho é essa superação da religião, porque o cristianismo é uma religião de fato. O Evangelho é, portanto, a superação do cristianismo. É um silogismo, né? Proposto que carece de esclarecimentos. Não pode ser, de certa forma, compreendido sem uma adequada noção dos conceitos de evangelho e religião. Extremamente, nesse momento próprio, falar sobre o pensamento do sociólogo venezuelano Otto Maduro, onde ele fala que ele define as religiões como um conjunto de discursos e práticas referente a seres anteriores ou superiores ao ambiente natural e social. Em uma relação aos quais os fiéis acabam desenvolvendo uma relação de dependência e obrigação. Isso aconteceu nos dias de Cristo. A dependência à religião. E em algum momento o Império Romano, ao dominar toda aquela civilização, a dependência ao Império Romano. Então a definição de Otto Maduro permite identificar dois importantes aspectos do fenômeno religioso. Primeiro, aqueles que são fundamentos e que são de alguma forma marcantes, e sua lógica quanto aos fundamentos, a expressão, que é um conjunto de discursos e práticas que aponta na direção de bases religiosas, de certa forma, adoecedoras. O discurso, os dogmas servem como pensar aí como um corpo doutrinário, rito, práticas, liturgias, tabus, códigos morais, considerados esses aí fundamentos, e o próprio Evangelho, ele não pode ser classificado de certa maneira como religião, porque ele nega de uma forma muito clara aspectos sombrios da religião. O Evangelho, ele é luz diante dessa realidade. Embora tenha suas doutrinas e afirmações dogmáticas, a essência do Evangelho é o relacionamento com a pessoa, o espírito cristão, o espírito e a vida de Jesus Cristo de Nazaré. O que é marcante isso? E não com um conjunto de crenças aonde são racionalmente cartesianas ali os seus propósitos. E esta é a vida que nós pensamos como eterna, né? De conhecer a iluminação divina, a estar diante da possibilidade de uma plenitude existencial, tudo isso narrado nos textos, principalmente dos textos de João ali nos relatos bíblicos. E essas partículas e experiências do Evangelho, ela extrapola absolutamente esse cerimonialismo religioso e torna obsoleto, torna algo ultrapassado. Então o debate a respeito de onde e como adorar a Deus, isso é importante porque a gente precisa entender que Deus é Espírito e é necessário que os seus amigos, os seus discípulos
se podemos falar dessa forma, estejam próximos em relacionamento com esse Deus de forma espiritual e verdadeira. Não há forma diferente de se fazer esta relação, porque o que se chama de adoração legítima e autêntica é uma forma limpa, sem um sacrifício doentio para se estabelecer essa relação e sem barganha, sem troca, sem aquilo que a religião dos nossos dias muito faz para manter-se de pé, o que na realidade Cristo em algum momento falou sobre o templo que foi construído durante tantas décadas. Ele disse: em 3 dias isso aí vai ser destruído. E ele estava falando a respeito do templo dogmático, da estrutura em termos de discurso religioso adoecedor. Então, finalmente, quando a gente pensa sobre essa experiência, que é a experiência que transcende do Evangelho, cujo novo mandamento é amar com o amor do Cristo, daquele que veio para resgatar, isso jamais poderá se classificar como um tabu, como uma régua reguladora de comportamento moral, porque no amor não há lei. No amor, o que existe é a possibilidade de amar cada vez mais e mais. E o que se estabelece diante da proposta cristã como uma nova consciência baseada na mente e na atitude de Cristo é de que o ser humano, quando ele extrapola qualquer enquadramento, quer seja legal, quer seja moral, tudo isso de alguma forma acaba perdendo o valor e a essência da realidade, da caminhada da fé. E considerando as categorias das ciências da religião que se encaixam dentro desse fenômeno religioso, na moldura dos dogmas, dos ritos, os tabus, é surpreendente que o Evangelho seja considerado religião, porque o Evangelho do Cristo, do Messias, é a superação da religião, está para além da religião. Não é adesão a dogmas, mas é a relação a uma mística com o Deus que se revela, o Deus que não sabemos o seu nome, por isso o chamamos de Deus, mas que se revela através de Jesus de Nazaré. E não é celebrado em ritos, mas na dinâmica do Espírito, que faz da vida uma vida de celebração, uma vida de amorosidade, uma vida de possibilidades e de um comportamento profundamente acolhedor, transformador e, por que não dizer, regenerador da estrutura humana quando essa se perde nos seus próprios conceitos. A direção desse Evangelho, daquele que é o ungido, o Cristo, só é uma, é o amor. E a definição do sociólogo Otto Maduro permite também a gente perceber a lógica inerente ao fenômeno religioso, que é a relação de obrigações e benefícios, com os seres humanos, com as pessoas. E a religião, ela se sustenta basicamente na lógica da justiça. Uma justiça de retribuição, porque
se aquele que é fiel, seja qual for a religião, ele cumpre com as suas obrigações, ele receberá todos os benefícios segundo a religião. Mas se ele falha no cumprimento, se ele falha naquilo que lhe compete diante do contrato com que simbolicamente é categorizado como divino, ele recebe castigo, ele é punido. Essa impossibilidade e a impossibilidade humana de atingir quaisquer que sejam os padrões definidos pelos deuses ou mesmo por Deus, pelo Criador, se a religião for mono ou politeísta, isso faz surgir necessariamente o sistema de sacrifício. E por definição, o divino está na categoria da perfeição, enquanto a gente vai pensando de que na realidade o ser humano, na sua finitude, na sua imperfectabilidade moral, o ser humano, ele é simplesmente humano, como diria Nietzsche, demasiadamente humano. Ele, se for depender das suas capacidades virtuosas, ele não tem como escapar dos sacrifícios, ele não tem como escapar das punições, ele não tem como escapar dos sofrimentos, porque o ser humano, ele simplesmente é demasiadamente humano. O ungido, que é o Cristo, ele traz o Evangelho. O Evangelho é essa superação das relações de mérito, de justiça retributiva. Ele traz aí uma relação onde sistemas de sacrifícios não têm nenhum significado. Ele traz a possibilidade de tirar do ser humano um peso religioso que é absolutamente inútil, e ele inaugura uma nova dimensão de relação entre o Criador e a criatura, não mais baseada no mérito, porque ninguém tem mérito, mas naquilo que se chama graça. E parece que é a última coisa que a religião conhece, e que deveria ser a primeira, porque é a única coisa que efetivamente tem sentido na experiência religiosa. Pensamentos a respeito do Criador são pensamentos que só podem ser concebidos na esfera do amor, porque Ele é amor. Aquele que se apropria do Evangelho, ele sabe, ou talvez deveria saber, que aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, ele também nos dará, juntamente com ele, pela graça, todas as coisas. Essa é uma carta que foi escrita aos romanos, escrita pelo apóstolo Paulo, o grande pensador e filósofo dos dias de Cristo, uma figura marcante. Esse amor é um amor que lança fora todo medo, toda possibilidade de castigo, porque o ser humano que não aprende sob a perspectiva do amor, esse ser humano, quando ele aprender sobre a perspectiva do medo, ele será um ser humano inutilizado. A sombra da cruz ali do Calvário, onde o escandaloso amor de Deus se revelou num ato de sacrifício, onde Cristo escolheu o sofrimento para dizer às pessoas: olha, eu estou aqui para que todos vocês possam ser livres de uma condenação cósmica. Estou aqui porque escolhi estar em nome daquilo que nós conhecemos como amor. Amor. O amor é algo que só é possível acontecer a partir da escolha, a partir da liberdade daquele que ama. Não há como obrigar ninguém a amar. As pessoas
são movidas, mobilizadas. E é urgente a melhor compreensão dos termos que estabelecem a distinção entre o Evangelho de Jesus Cristo, o ungido de Deus, e aquilo que nós conhecemos como cristianismo compreendido nos termos das ciências da religião e da teologia. Cristianismo como sistema religioso para superfaturamento de verbas, para empoderamento da instituição, para fazer enriquecer figuras religiosas. Há uma diferença e uma distância muito grande. O cristianismo, em qualquer período da história, o contexto sociocultural se assemelha muito, e muito mesmo, a todos os demais fenômenos religiosos que ao Evangelho, o Evangelho que pretendeu superar, o Evangelho da bondade, o Evangelho do amor, esse Evangelho de Cristo. É uma pena que os cristãos estejam ainda hoje exageradamente apegados às discussões e aos debates, aos dogmatismos, à politicagem religiosa, tudo o que aconteceu na relação entre Roma e o cristianismo, aproximados a cerimônias ritualísticas, templo-cêntricos e clericais, né? Realidades totalmente desnecessárias, aonde o ser humano, enquanto está sendo destruído, morrendo de fome, sendo desfavorecido, os templos e os impérios sendo construídos, e até mesmo as pessoas maravilhosas ficam deslumbradas diante disso. Mas é triste, é muito triste pensar a respeito desse sacrifício, desse sistema marcado por sacrifícios. É muito triste pensar e é decepcionante pensar a respeito daquilo que tentaram e ainda tentam fazer com o Evangelho do ungido de Deus, o Cristo, que sofreu e que caminhou e que viveu de uma forma completamente diferente a qualquer cristão que já andou sobre essa terra. Ninguém consegue fazer essa caminhada porque está preso, está amarrado à religião, está completamente soldado do ponto de vista de soldar, como um ferro é soldado em outro, a religião. O Evangelho é a força divina da graça. E a imagem da religião é a imagem da política, uma política de privacidade, onde alguns são beneficiados e outros não. Cristo trouxe o Evangelho do amor.